Saudações esmeraldinas. Realmente não temos muito a comemorar no dia de hoje. Eu tenho que fazer alguns apontamentos em relação ao que eu mesmo disse ontem sobre no pré-jogo, sobre o que eu imaginava, o que eu projetava do que seria esse Fluminense e Goiás. E aquela história, fomos do paraíso ao inferno em pouco tempo, né? Mas tem muitas coisas interessantes para falar sobre esse jogo e também para falar sobre, não só sobre a conjuntura, mas sobre nossa estrutura como Goiás Esporte Clube. Eu sou Helder Dias, esse é o canal Verde 33, nós estamos falando aqui do jogo de ontem contra o Fluminense, né? Vamos falar sobre isso, sobre o porquê desse resultado tão insólito, que parece que é o insólito comum no Goiás, porque é o terceiro resultado, o quarto resultado insólito do Goiás neste brasileiro, intermediado por outros resultados muito comuns, né? Mas vamos explicar isso direitinho nesse vídeo. Se você já curte esse canal, curta também esse vídeo. Se você está vindo aqui pela primeira vez ou uma das primeiras vezes, assiste aí até o final. Se for digno do seu aval, se inscreva no canal aí pra gente, até rimou, né? Seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Comente também, que a sua opinião vale tanto quanto a minha. Enfim, olha, eu comecei muito animado, assim como o Goiás, o jogo de ontem, porque o Fluminense parecia perdido em campo e por pouco o Goiás não teve condição de abrir um 3-0. O Goiás teve uma chance entre o gol do Alano, em que ele passa como quis pelo Marcelo, né? O Marcelo, convenhamos, é um cracaço de bola, mas nunca foi caracterizado por ter uma marcação forte, uma pegada forte, né? Pelo contrário, o que prima no Marcelo é a técnica e não os outros jogadores que tem que se preocupar em marcá-lo. Quando ele está nessa função, ele se complica um pouco, como ontem, no início da partida, o Alano faz aquela jogada, faz seu primeiro gol pelo Goiás e anima todo mundo. Logo depois, o Babi tem a oportunidade de um cruzamento para servir ali o Palácio, que estava chegando, e cruza totalmente errado. Uma jogada, um gol, assim, um gol perdido, uma grande chance perdida, como a gente diz, como dizem os scouts, por exemplo, do SofaScore. E depois tem um gol de cabeça que ele faz, né, também acho que no cruzamento do Palácios, né, numa cobrança do Palácios ali, e ele faz um gol que coloca 2-0 pro Goiás. Eu falei, 2-0 com um time que se segura contra Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio, Botafogo, 2-0, o Goiás vai se fechar de uma forma que não vai ter como o Fluminense entrar. E aí que estava meu erro, e eu acho que o erro de todos nós que pensamos o futebol, mas não vemos as nuances às vezes, né? A gente pega um modelo e acaba fazendo daquele modelo uma forma para todos os jogos, né? Todas os demais adversários. O Fluminense, até mesmo pelo treinador que tem, é um time muito diferente, né? O Fluminense, primeiro, é um time que costuma chamar o adversário para roubar a bola, lá para tentar roubar a bola na saída de bola do Fluminense. O Goiás não cai, né? não quis cair nessa armadilha, mas aí que está o X da questão. O Goiás é um time que espera o adversário, que sabe sofrer lá atrás. Foi assim contra todos os que eu já citei aqui, né? O Goiás entrega a bola para o adversário e espera com que esse adversário tome a iniciativa da partida. E foi assim que o Goiás fez a partir do segundo gol. É estranho pensar nisso, porque no começo da partida o Goiás jogou como o Fluminense quis e foi lá e fez 2 gols. O Fluminense errava a saída da bola, o Goiás tomava a bola lá na frente e ficava muito fácil, ficava muito perto do gol e teve várias chances e fez 2, né? Fizemos 2 gols. E depois o Fluminense resolve atacar o Goiás e o Goiás espera o Fluminense, como é a característica do Goiás. Então pensa, tá tudo tranquilo. Só que não.
Só que não, por quê? Aí que tá a questão. A questão que pega é que o Fluminense não é um time comum. O Fluminense tem jogadores muito hábeis, habilidosos. O próprio Marcelo, que eu já falei, o Ganso, né? o Arias, né? Citamos 3 aí, né? Estou falando de habilidade, não estou falando de poder de conclusão, como é o Cano, por exemplo. E o quase xará dele, o Keno, que ontem estava numa noite inspiradíssima. Então, o que acontece quando o Goiás fecha as linhas ali atrás? O Goiás tem a ideia de que vai repetir o que aconteceu nos outros jogos. O time vai bater ali e não vai conseguir entrar. Mas não, o que acontece é que o Fluminense bate e entra muito fácil, por 2 fatores. Porque o Goiás não estava com a marcação muito bem fechada, e também pela habilidade característica dos seus jogadores. Então o Fluminense, em vez dos outros times, consegue quebrar as linhas do Goiás, e de uma maneira muito fácil, principalmente pegando pelo lado direito do Goiás, né? Ali a Avenida Maguinho, que foi ontem, né? Os 5 gols do Fluminense, os gols que foram validados, começaram, porque foram 7 na verdade, né? Começaram pelo lado direito. E também o gol que não foi validado, o segundo gol, né? Que o Fluminense faz, mas não vale, que dá aquela briga do Marlon com a torcida, o gol do Marlon. Depois ele pede desculpa, vira aquele meme lá, sei lá. Mas o gol não vale também pelo lado direito do Goiás. Então foram 6 gols por aquele lado. Um problema por ali também, mas também é o lado onde estava o Keno, né? O lado onde fica o Marcelo. Então, o que acontece? O Goiás não consegue conter esse avanço do Fluminense, que joga em cima do Goiás, fazendo blitz em cima do Goiás, mudando um pouco a característica do próprio Fluminense jogar. E aí que está o treinador, que é o Fernando Diniz. Ele viu que não ia dar bom deixar o Goiás pressionar na saída da bola. Então ele põe o Fluminense para frente para pressionar, e dá certo, porque o Goiás não consegue conter. E aí não consegue, pelo que eu disse. Como é que conseguiu contra o Palmeiras? Como é que conseguiu contra o Flamengo? Porque são times com uma organização tática diferente, um jeito de treinar diferente, né? E o Fernando Diniz viu, e ele mudou o jeito de jogar do Fluminense. O Fluminense resolve apertar o Goiás. O Fluminense acorda, vamos dizer assim, no jogo. E o Goiás não suporta. E depois, no fim, depois dos 5 gols, quando a gente viu, não podia, aquele gol no começo do segundo tempo matou o jogo, porque a esperança era que o Fluminense sempre faz um segundo tempo melhor, tem sido assim, voltasse bem, mas o Goiás voltasse melhor do que terminou. Mas não, o Goiás volta tão apático nesse sentido quanto o primeiro tempo. Eu não digo nem se é apático, mas o Goiás não deu conta de jogar, né? Então foi um jogo que esse esquema, esse ferrolho do Armando Evangelista não funcionou. E aí veio um resultado atípico, como foi o resultado contra o Bahia, como tinha sido também antes o Santos e a goleada para o Palmeiras, mas por fatores diferentes, né? Os que a gente tem que levar em conta sobre a gestão do Armando Evangelista são os 2 últimos, porque contra o Santos estava tudo começando aí. Enfim, terminando o vídeo, já estamos caminhando para o final. Eu vejo aí a gente preocupado com o rebaixamento e tal. Eu acho que ainda tem muita estrada pela frente, ainda tem muito para correr. Os times que estão lá embaixo estão se recuperando. Hoje tem Santos e Vasco em campo. Provavelmente o Goiás vai entrar na zona, porque eu acho muito difícil termos 2 derrotas dos 2 adversários diretos na luta contra o Z4, principalmente o Vasco jogando em casa, e o Santos também joga contra o Curitiba em casa. Então, muito difícil nenhum dos 2 pontuarem. Mas tem mais jogo. O Vasco é o próximo adversário do Goiás. Tudo ainda pode se resolver mais pra frente. Mas me desanime aí, entra um pouco na questão estrutural, porque eu não vejo o Goiás escapando do rebaixamento, ano que vem disputando a Série A e sendo um clube diferente do que é hoje. Então, estava até conversando isso com um amigo, com o Humberto, de Brasília, dos Esmeraldinhos de Brasília ontem.
e ele alertando para isso. É um problema meio existencial nosso, do torcedor esmeraldino. Nos últimos 10 anos, a administração fez a mesma coisa e a gente acreditando que no ano seguinte ia ser diferente, com as mesmas pessoas lá. E nunca foi. O Goiás dizem que ano que vem vai investir, vai ter dinheiro, mas vai ter dinheiro para disputar a Série B, será? É que tá. Então, e falam também agora na demissão, começa a se cogitar, a criticar o trabalho do Armando Evangelista, que pensa que sim, sofrer críticas como ontem, mas olha o elenco que ele tem. Não tem nenhum time no Brasil que tenha um elenco tão reduzido, tão limitado, tão com poucas opções quanto o do Goiás Esporte Clube. Basta ver o orçamento de cada clube, basta ver a folha salarial de cada clube. É discrepante a relação da folha salarial, do gasto que o Goiás tem com o time em relação até mesmo aos que estão na companhia dele ali no Z4. Ao América Mineiro, ao Curitiba, ao Bahia, todos, Santos, Vasco, Cruzeiro, a folha de pagamento, quer dizer, quanto o Goiás gasta com um time, é muito pouco em relação a todos os outros. E assim, é um milagre ficar na Série A. E o que o Armando, o Evangelista, está fazendo, tentando tirar o Goiás, é o mesmo que o Jair Ventura fez no ano passado, é tirar leite de pedra. Todo ano tem sido assim. De vez em quando tem um Michael para salvar, de vez em quando tem um Rafael Moura que tenta alguma coisa, né? Um herói improvável aí, Pedro Raul no ano passado, mas não é todo ano que vai ter alguém para fazer isso, né? Então, talvez, eu acho que ainda falta muito, mas talvez seja o ano, como tem sido uma rotina do Goiás, o ano de cair para a Série B. E eu já fui mais otimista. E hoje, com esses boatos de que pode ter demissão, quem sabe se perder para o Vasco do Armando Evangelista, vai contratar quem no lugar? Vai para fazer o plano para a Série B já, porque se perder para o Vasco fica muito complicado, né? E aí vai economizar. E o elenco que ia ser contratado para o ano que vem, que seria um melhor jogador, vão gastar mais, dizem, né? Não vai ter mais, porque vai jogar a Série B, para que gastar, né? É sempre assim. A gente cai para a Série B, aí não vai gastar, aí tenta subir com um time mais ou menos, aí chega na Série A com um time mais ou menos, cai de novo e fica nessa para sei lá quanto tempo. Por isso eu penso que a gente precisa sim mudar o jeito de administrar o Goiás. Agora resta saber se a turma que está aí hoje dá conta de mudar o jeito de administrar que tem tido aí nos últimos, pelo menos na última década, né? E aí o que temos de resultado? Tá aí. Enfim, fica aqui uma avaliação técnico-tática sobre o jogo e também essa reflexão sobre a estrutura do Goiás aí. Fica aí, deixe seu comentário se você gostou desse vídeo, deixe seu like, tem muito para falar. Quem sabe vamos aprofundar mais sobre isso. Vamos lá, boa quinta para todo mundo.